Graça e paz, igreja. E Deus abençoe a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer pela presença de todos. Se tem algum visitante, que Deus abençoe a tua vida. Ao ministro de louvor, como é o nome? Pedro, Deus abençoe. Cantou uns hinos antigos, muito bom. Uma bênção. Deus abençoe a todos. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração e que Deus venha confortar a tua vida internamente. Também quero meus agradecimentos à pastora Francisca, ao pastor José, ao pastor Maurício, pastora Adriana e os obreiros como um todo. Estou aqui com meu filho Davi e nesta preparação desta palavra, eu quero que você abra em Marcos capítulo 16. Marcos 16. Versículo 15. 16, versículo 15. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Acharam aí, irmãos? Isso. Levante a tua mão direita, repita comigo, fala: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Vamos ler então aqui. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles o curarão. E ele o curará, em algumas versões, e os curarão. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, por favor. Deus, eu já fui ministrado, eu recebo esta oração do pastor, e eu quero trazer à existência a palavra que possa penetrar no coração de cada um, no nome de Jesus. Amém. Então pode fechar a tua Bíblia e vamos dar continuidade aqui. Olha para mim aqui, por favor. O tema da mensagem é: Deus é comigo. Repita comigo, fala: Deus é comigo. Fala para teu irmão da direita, fala: Deus é contigo. Ok. Meu amado, neste período que estamos vivendo de pandemia, num período de aceleramento, de evolução, de cansaço, de medo, de insegurança e pânico, não adianta totalmente as medicações como um todo. Não adianta antidepressivo, que não vai sarar aquilo que precisa ser resolvido internamente. É um conflito global, é um conflito mundial, é um conflito espiritual. Mas uma coisa neste conflito, eu preciso entender que Deus, Ele é comigo nessa situação. Se você não entender, não compreender que Deus está contigo no vale da sombra da morte e no vale da sombra da vida, você fica meio duvidoso. E o momento de você ter fé ou exercitar a fé não é quando tudo está bem, é quando tudo está ruim e que o homem fala não e Deus fala sim para você. Entenda que diagnóstico, o último vem do Senhor. Muitas vezes recebemos relatórios constantes de mensageiros de más notícias. E essas notícias, além de entrar na nossa mente, sufoca o nosso coração. A Bíblia fala:
Não andeis ansiosos ou inquietos, basta o mal do próprio dia. Nós já estamos sofrendo demais para preocupar com o futuro, para preocupar com algumas coisas que somente Deus pode realizar. O primeiro item que eu quero falar: você precisa ter paz de espírito nessa pandemia. Você precisa ter paz na sua casa, você precisa ter paz interior, paz na igreja, paz com o vizinho. Você precisa ter paz, porque você tendo a paz que excede todo entendimento, a prova maior os outros verão: Deus, Ele é contigo. Quando você começa a entender isso e tomar posse pela fé, as coisas irão mudar, porque Deus, Ele vai agir no caos, porque Deus é um Deus de recomeço e um Deus de reconstrução. Sempre Deus pega o homem e a mulher abatido, cansado, e transforma a vida dele. E o primeiro item especificamente que eu quero falar: o mundo precisa de refrigério. Há momentos na vida, meu amado, colher as tuas lágrimas vertida na fornalha da aflição. Não vai ser marido, não vai ser médico, não vai ser fulano ou ciclano, mas há momentos na tua vida que somente o Espírito Santo, Ele vai colher as tuas lágrimas um dia em nossa casa. Mas qual é o nível de comunhão que eu estou com Deus para entender e passar por este processo? Eu preciso ser maduro o suficiente para compreender que Deus me ama e Deus está no controle de tudo. Porque se você duvidar, além de você perder a paz, você perde a bênção. Um homem entrou na igreja, aceitou a Cristo, várias pessoas, e um homem deficiente não tinha as duas pernas. Ele não tinha as duas pernas. E era um período de crise nos Estados Unidos. E naquela crise, ele aceitou a Cristo, terminou o culto, ele não tinha as pernas, na cadeira de roda, falou: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Falou: Deus aceita um homem pela metade, desde que seu coração seja entregue por inteiro. Seja entregue por inteiro é confiar. Qual é o problema que você tem passado? O que você tem passado ultimamente? O que está acontecendo com você? A dúvida, ela não pode pairar no teu coração. Você tem que sobreviver crendo, porque todo mundo, com toda tecnologia, não consegue barrar um vírus pequeno, que ninguém vê. A tecnologia manda o homem para a lua, mas não consegue barrar. De quem você vai depender? De Deus. Observe que todos vocês estão numa luta, numa crise, numa dificuldade, mas uma coisa eu tenho certeza e convicção: na tua casa não está faltando alimento, amém? Mas eu já fui em casa e o povo está passando fome. Então você já observou e parou para agradecer, como aqui é um culto de ação de graça, fala, mas Deus, até na dificuldade, Deus está contigo. Meu amado, o Brasil já era para estar quebrado, totalmente. Se não tivesse a mão de Deus, esse país já estava quebrado, parou tudo. E agora estamos começando a querer respirar. E é preciso você continuar orando, crendo que Deus vai operar. Então Deus, Ele não quer uma pessoa pela metade, Ele quer uma pessoa por inteiro. A segunda questão, porque devemos render graças, confiar no Senhor, entender que Deus é comigo. A salvação nos traz segurança. Só o folher de você estar aqui saudável, contando testemunho, ter a salvação que é de graça, já é um motivo suficiente de alegria. Porque há muitos aí que estão morrendo sem Cristo, e a sua boca, ela é boca profética para falar do amor de Jesus, do amor transformador, porque muitos descerão à sepultura sem conhecer a Cristo. E o papel da igreja está na evangelização. Ide ao mundo, fazei discípulos de todas as nações.
nações. E é necessário nós evangelizarmos primeiro os de casa, os vizinhos e o arredor. É preciso você tomar essa decisão. E muitas vezes Deus permite que uma pessoa complicada esteja na sua casa, uma pessoa difícil seja um vizinho, para Deus treinar em você o dom da paciência e o domínio próprio. Você precisa ter o domínio próprio nos momentos difíceis, porque você só vai exercer a paciência quando alguém começa a te perseguir, quando alguém começa a te perturbar. Um rapaz falou, pastor Sérgio Luiz, falou, pastor Sérgio, ora para mim para eu ter domínio próprio. Vamos orar. Falou, pastor, 2 semanas depois que o senhor orou, minha vida parece que piorou. Falou, por que piorou? Porque eu estou sendo tão perseguido agora por uma pessoa no trabalho. Falou, mas você não pediu domínio próprio? É o momento de você exercitar e exercer. Domínio próprio só se exerce numa perseguição. Quando alguém te calúnia, lança uma calúnia, você tem que amar. Quando alguém te persegue, você ora para ele. É o momento de você exercer aquilo que Deus te deu. Glória a Deus. Já me dá um pouco d'água aqui. Então, a salvação nos traz segurança. Repita comigo, fala, salvação nos traz segurança. Amém. Isso já é o motivo de você glorificar a Deus. Você precisa evangelizar. Graças a Deus tem uma igreja estabelecida aqui. Deus começa a operar gradativamente e dependendo do empenho do povo, poderá ter uma diferença muito grande nesse bairro e na circunvizinhança. Um certo evangelista, ele desceu para pregar uma mensagem num lugar. Ele sempre passava numa rua de prostituição. E uma moça que fazia ponto de prostituição estava com depressão, queria se matar, estava com uma doença. E ela falou assim, evangelista, traga-me uma palavra que conforte o meu coração. Como ele estava meio atrasado para pregar, ele falou assim, não, vamos fazer assim, eu vou pregar, quando eu voltar eu passo e falo contigo. E passou-se um tempo, ele foi e ele volta. Quando ele passa lá, estava um corpo coberto, o corpo de bombeiro. E ele falou, o que aconteceu? Ele falou, ela deixou um bilhete. E esse bilhete estava escrito, nem mesmo o evangelista tinha uma palavra para confortar o meu coração. Por isso vim a me suicidar. O que é isso? Existe um clamor das nações, um clamor do povo, pedindo por homens e mulheres de Deus no momento certo. Mas o problema não está em si na igreja estrutural, na igreja funcional que é nós. Nós precisamos ser boca profética nos lugares que Deus nos leva. Essa pandemia tem gente sofrendo que nem um condenado, e precisa dos enfermeiros com boca profética para confortar o coração deste povo. E às vezes Deus está colocando pessoas perante ti com um problema tão difícil, quase irreversível, e você fala, rapaz, só Deus nesse caso. E você talvez seja a ponte que vá levar esta pessoa à libertação. Por isso que Deus, Ele conta contigo. Glória a Deus. Autoridade gera gratidão. Repita comigo, fala, autoridade gera gratidão. Você precisa usar da sua autoridade. Você precisa ter autoridade naquilo que Deus te deu. Você precisa confiar naquilo que foi colocado no teu coração. Eu tenho 21 anos pastoreando. Se eu fosse dar ouvidos a situações, eu já tinha deixado de pastorear. Então, a convicção que Deus colocou em você, ninguém pode tirar.
Por que você está passando por luta? Por que você está passando por dificuldade? Porque Deus escolheu você. Porque se você tivesse uma vida anormal, talvez você não teria tanta luta, tanta dificuldade. E somente os homens de Deus e mulheres de Deus são aprovados, mas primeiros eles são provados. E toda esta prova, o final é: você será vencedor. Você vai vencer. Você vai vencer. Só que não foque muito na circunstância da doença ou do problema. Não foque muito. Porque se você focar muito no problema, você não consegue enxergar a solução. Você não consegue enxergar a solução. Você tem que olhar para a saída. Porque sempre Deus vai abrir uma porta para você. E a porta que Deus abre, o homem jamais pode fechar. Não vai fechar. Então, quando estamos aqui num culto de ação de graça, rendendo graças ao Senhor, você tem a coragem, a predisposição de estar aqui conosco, ouvindo uma mensagem, é porque Deus deseja falar contigo. Deus deseja transmitir alguma coisa que vá confortar o teu coração. E com tudo isso, eu posso falar sem medo de errar. Deus, Ele é contigo, meu amado. Ele é contigo e Ele vai te guardar de toda cilada. E não vai, o plano de Deus não vai deixar de concluir enquanto Ele não completar a boa obra que Ele começou na tua vida. Então você é selecionado para vencer. Você foi escolhido para vencer. Então dê oportunidade ao sucesso, não ao fracasso. Porque fracasso, já tem muitos decretando, falando assim: meu amado, você está numa situação difícil, você vai comer o pão que o diabo amassou. Fala, esse é o padeiro do diabo. Fala, é o padeiro do diabo. É o padeiro do diabo. Ele fala desse tipo assim: você está passando por uma crise, irmão, você vai comer o pão que o diabo amassou. Então toma muito cuidado. Quando você passar por uma situação difícil, se coloca como uma pessoa carente de Deus. Fala, Deus, olha para mim, olha para a minha estrutura. A minha angústia excede a todo o meu entendimento. A minha dor está muito difícil. A minha casa, Senhor, está muito difícil para lidar com o marido, com minha esposa, com os filhos. A minha renda está ruim. Coloca numa posição de humilhação. Deixa a inquietação nos joelhos. A Bíblia fala: aquietai-vos e sabeis que sou Deus, e serei exaltado entre todas as nações. O nome dele vai ser exaltado através dos testemunhos. Porque Deus, Ele irá fazer. Apresente a tua inquietação ao Senhor. No tempo oportuno, Ele vai te levantar e vai te exaltar. O problema é que nós temos um problema e glorificamos o problema. Nós entramos em desespero porque a gente acha que não tem solução, mas você não parou para ver o que está acontecendo ao teu redor e o que Deus quer te ensinar nessa situação. Estávamos aqui numa boa, me fala que a pastora Francisca pegou o Covid-19. Aí a gente fomos orar, interceder, eu e minha esposa, para a igreja como um todo, como cobertura. E nós não aceitamos, digamos, que ela definhasse no hospital. Porque um grupo creu, um grupo acreditou. E a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito e tem muito efeito. Agora, há um porém, às vezes você acredita na oração do outro, mas você não acredita na sua. Você precisa acreditar na sua oração. E para acreditar na sua oração, você tem que ter experiência. Aí você vive na função de terceiros. É claro, quem manteve a pastora ali, em primeiro lugar foi Deus. Segundo foi a intercessão. Porque como mulher de Deus, Deus levanta os fiéis para interceder. E vocês têm que ter cobertura espiritual. Porque neste período de aflição,
de angústia, de dor, de insegurança, de medo, quem não tem uma cobertura espiritual, está complicado. Você precisa de segurança, de estabilidade. Você precisa de um companheiro amigo. Você precisa de uma companheira amiga. Você precisa estar unido com os filhos, porque no momento do desespero é que o diabo, ele cria a facção, gera a divisão e cria um problema de divergência. E no momento da luta, nós temos que ter união. E na união, Deus ordena a bênção. Você não sabe a força que você e seu marido têm. No dia que você entender isso aqui, você não precisa nem fazer curso de teologia. Não precisa fazer nada disso não. Você não precisa inventar nada de outra moda. No dia que você souber, você, seu filho e seu esposo, dobrar o joelho e começar a clamar, falar, nenhuma barreira ficará em pé diante de você. Pode acreditar por provas bíblicas, barreiras não te param, mas um corpo dividido, ele não subsiste. Só um intercedendo, ele cansa. Só um clamando, ele vai desgastar. Por isso é necessário você interceder e criar metas. Qual é a sua prioridade? O que te faz ser um vencedor? Se teus filhos estão na bagunça, se tudo ali começa a ter prioridade nas tuas orações, começa a ter prioridade com Deus. E esta prioridade, quando fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, as demais coisas virá a sua casa, virá o seu carro, virá o emprego, mas priorize quem é o dono da bênção. Se você priorizar aquilo que já foi abençoado, já está abençoado, mas priorize o dono da bênção. Então você precisa aprender a força que você tem. A Bíblia fala: da fraqueza eles tiraram força. Então clame ao Senhor no momento da angústia, como Davi fez. Clamei o Senhor no dia da minha angústia. Veja bem, ele fala da minha, ele não fala da sua, porque você já tem a sua angústia, você já tem o seu problema, você já tem a sua inquietação, como eu tenho também a minha. Então quando eu identifico a minha angústia, a minha ansiedade, eu tenho que combatê-la para poder te ajudar. Então nós precisamos entender que nós somos corpo. Nós somos um corpo. E um corpo, ele tem que ser sarado, porque uma diretoria sarada sara o povo. Uma mulher sarada dentro de casa, ela sara o marido e os filhos. Então você precisa aprender que você é uma pessoa de Deus. Entenda, o diabo sabe disso aí, mas ele não quer que você conheça a força que você tem em Deus. Isso ele nunca vai querer que você entenda a força que Deus te deu. Deus conta contigo. Amém? E para encerrar a mensagem, tem um livro antigo que eu li, eu esqueci até o nome. O pastor andou em vários lugares do mundo pesquisando as igrejas, lugares, povos, e ele começou a entender algumas diferenças de igrejas, de poder de oração, de jejum. E ele foi numa igreja que essa igreja orava muito, orava demais. E neste orar, houve um período que o pastor morreu, fizeram o velório ali dentro da igreja mesmo. Como ele era muito querido, a igreja começou a clamar, chorar, prantear, e nem pediu para ele viver. E estava clamando ali, no momento X de um tempo de oração, de clamor, a igreja orava demais. O homem ressuscita dentro da igreja. Parece que no livro é Caçadores de Deus, se não me engano assim. O homem ressuscita, de Tom Ten, que ele escreveu um livro, falou assim: o poder da oração, o poder do jejum, o poder da palavra, o poder da santidade e o poder da prática da fé. Então ele falou que observou algumas características de igrejas que acontecem coisas sobrenaturais. Esse pastor, no meio de uma vigília, ele levantou e essa igreja passou a crescer
mais. Há países na África que os muçulmanos estão se convertendo ao cristianismo através de sonhos. Jesus aparece por sonhos, ou aparece visivelmente, e eles procuram as igrejas dos evangélicos para entregar a vida para Jesus. Mas por quê? Porque tem uma igreja lá na Nigéria que ora 24 horas, eles orando. E esse pastor já tinha 10 anos nessa visão, que Deus mandou ele orar 10 anos. E 10 anos ele estava orando, que era difícil evangelizar. Como aconteceu? Ele não precisa mais pregar. O próprio Deus visita as pessoas dormindo e os muçulmanos vão para a igreja dele. É entupida de gente. Não é uma coisa assim, quase ocupa um quarteirão todo. Chega de ter em culto 1 milhão de pessoas. Você sabe o que é 1 milhão de pessoas num culto? Não dá para imaginar, né? É muita gente. É mais do que a população de Cuiabá. Aí como você entende isso? Deus deu uma visão e ele aceitou o propósito. Ele ficou no centro da vontade de Deus. E qual é o melhor lugar de Deus para você viver? Repita comigo, fala, no centro da vontade de Deus. Pronto. A diferença entre nós e outras pessoas não está nenhum, está no chamado. Se Deus te chamou para um objetivo, cumpra. Cumpra bem, que Deus vai te honrar naquilo que Ele te chamou e te consagrou. Entenda, tenha este amor fraternal, um pelo outro, porque o amor, ele é a base da abertura da cura. Quem ama, cura as pessoas, e é visível, isso acontece de uma maneira visível. O pastor José Erion, na época, quando ele foi pregar na Alemanha, numa conferência de Billy Graham, ele estava de terno, bem vestido, mas andava a pé, e tinha um punk todo sujo, ali sentado, e escrito, eu nasci para ir para o inferno. Estava escrito em inglês. Aí o pastor José Leon chegou perto dele e falou assim, meu jovem, você não nasceu para ir para o inferno. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Ele falou, você fala isso porque você tem família e você está bem vestido. Ele falou, se é o problema da roupa, ele tirou o paletó, colocou no menino e sentou ao lado dele. Ele falou assim, você sabia que Jesus te ama? Ele falou assim, não. Aí ele perguntou assim, e você me ama? Ele falou, eu te amo, deixa eu te dar um abraço. Abraçou ele, falou, há 15 anos minha mãe fala que nunca me amou, porque minha mãe tentou me abortar quando eu era prostituta, meu pai me rejeitou e minha mãe nunca falou que me amava. Depois de 15 anos eu vejo um homem, ele começou a chorar e rasgou a roupa, colocou o paletó e já foi para a conferência junto, virou missionário. Por quê? Porque quando o amor é colocado em prática com sinceridade, não tem como as coisas não acontecer. O amor destrói toda a estrutura do inferno. Por quê, pastor? Prática, experiência. Eu já fui em morros da Argentina. Tem lugar muito perigoso na Argentina, em favela, e lá é a mesma coisa do Brasil em alguns lugares. Linchamento, pagar pedágio para entrar, e os pastores entram, uns com muito medo, mas uma coisa, o pastor que tem amor transforma os traficantes. Você vai no Rio de Janeiro, os pastores e as pastoras missionárias que estão no campo, trabalhando em cima do morro, os traficantes respeitam, mas para trabalhar lá, tem que ter amor. Você está entendendo? Então, como o amor destrói toda uma estrutura de umas pessoas que cortam a cabeça do outro, tortura, mata as pessoas na frente da igreja, mas porque a pessoa vai revestida. E na hora que você entender que na sua casa, quem causa o problema é o diabo, que está atormentando todo mundo, e você fala assim, a partir de hoje, eu decidi ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus, e eu vou tomar uma posição. Se ninguém toma, eu vou tomar, nem que eu tenha que pagar este preço. Eu decreto sobre a vida do meu marido, isso, ele vai ter que mudar, Senhor, porque ele é teu. Ou o Senhor quebra as pernas dele, faça alguma coisa, mas mude, porque eu estou sendo fiel. Você não faz uma oração de desafio. Você tem que aprender, não se rebelar, mas desafiar no sentido de se rebelar
contra o problema, não contra Deus. E a partir de hoje, Senhor, como servo, eu quero ver meus filhos congregando. E vai bombardeando ele de oração. Quando menos espera, acontece aqui. E deixa Deus tratar. Fala, deixa Deus. Fala, deixa Deus tratar. Agora, quando Deus vai quebrar a perna, você vai, interrompe, deixa. Quando Deus tratar, meu amado, deixa Deus tratar, porque a ira de Deus pode cair sobre você. Você vai ver como as coisas vão funcionar. Mas se posicione como mulher de Deus e fale para Deus. Falou, Senhor, olha a minha situação. Eu estou largando disso, daquilo, por amor ao Senhor. Não é por amor ao mundo, é pelo Senhor. E o Senhor, Ele vai ser fiel para contigo. Não teve toda essa crise? Fala, teve. A igreja permanece aqui. O pastor aqui não fugiu, a esposa não fugiu, a pastora Francisca voltou, já está ativa, está aqui o José. Você está entendendo? E ninguém aqui tem mega salário não, e ninguém aqui está passando fome, está passando restrições, como Paulo fala, mas fome ninguém está passando. Agora, o melhor ainda está por vir, porque você está sendo aprovado, filho, e esta passagem está perto. Talvez a sua luta já está quase acabando, então agradeça a Deus, contemple a face do Senhor e já decrete o seu milagre. Fique de pé, por favor. Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado por este homem, por esta mulher, por este jovem. Não importa a idade para o Senhor, meu Deus, porque eu sei que esta igreja, existem ministros que são comprometidos com a Tua palavra. Eles são comprometidos com a Tua palavra, meu Deus, porque aqui há um povo que o Senhor escolheu para te servir, para fazer a diferença nessa sociedade. O Senhor chamou muitos homens com idade avançada para fazer a obra, e esses homens mudaram a história do mundo, e o Senhor é capaz de mudar a história deste bairro, mudar a história deste povo. Eu quero decretar sobre a sua vida: o que é impossível para ti é possível para Deus. Que Deus venha tocar no teu corpo, na tua carne, no teu sangue. Que Deus venha tocar na tua casa e venha tocar nas tuas finanças e fazer uma restauração como você nunca viu, para você provar o poder de Deus. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos, na autoridade do nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo romper do amanhã. Logo, logo você cantará o hino da vitória, e Deus vai estar contigo, porque tudo passa, mas a tua palavra permanece para sempre. Eu quero decretar sobre a tua vida, vida nova, vida diferente, vida com qualidade. E este povo, esta igreja, os ministros, como todos os membros, terão uma qualidade de vida para abençoar o bairro, a cidade e os missionários que estão no campo. Que esta igreja seja uma igreja de referência, de apoio logístico aos missionários. Que este povo seja um povo apaixonado por almas, e que as famílias sejam ajustadas, e que venham amar um ao outro como Cristo amou a igreja. Eu te abençoo com este amor divino e com este culto de ação de graça, no nome de Jesus, amém. Levante tua mão direita aqui. Amém, igreja? Então, a partir de hoje, quando você colocar o pé para fora, não coloca o pé como um derrotado, não. Coloca um pé como uma pessoa que vai vencer, não, que já venceu. Você só está esperando Deus cumprir o tempo dele. Não vai colocar dúvida, porque geralmente quando você sai
da igreja, vem alguém para te perturbar, vem uma palavra para te desanimar, você lembra da palavra, que Deus é contigo. E você vai colocar em prática como sacerdotisa, sacerdote de Deus, e não aceitar qualquer mentira que vem contra ti. Então, comece a entender que Deus te escolheu, e o tempo é agora de você reagir. Repita comigo, fala: meu Deus, obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pela minha casa. Às vezes eu reclamo da vida, mas eu peço perdão no nome de Jesus Cristo, porque Deus me curou, Deus me sarou. Eu já senti medo, mas a partir de hoje a minha confiança está em Ti. Tudo que é meu é consagrado a Deus, e juntos formaremos um grande povo, uma grande nação, e onde eu colocar a planta dos pés, eu tomarei por herança, por conquista, porque eu não vou temer o terror noturno, nem a seta que voe de dia, porque Deus é o meu pastor, nada me faltará. Toda doença, toda enfermidade, toda feitiçaria, toda macumba, toda praga, tudo que foi lançado na minha vida, na minha história, é cancelado na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu recebo a minha felicidade, a minha alegria, porque eu não vou deixar o diabo tirar a minha paz. Hoje eu saio daqui feliz, tranquilo, porque eu sei que o Senhor pelejará por mim. Coloca a mão no coração, fecha os teus olhos. Você vai ter 1 minuto para você adorar a Deus da maneira que você sente, agradecer a Deus por muitas coisas que Deus fez na tua vida. Eu vi 2 testemunhos aqui de 2 irmãs, mas eu sei que tem alguns testemunhos que parecem pequeno, mas é grande. Não menospreze o início das pequenas coisas. Se Deus curou teu filho, curou a sua vida, tem uma porta aberta, agradeça a Deus. Agradeça a Deus no nome de Jesus. Tem 1 minuto para você fazer isso. Glória a Deus. Amém, igreja? Olha para mim aqui. Chegar em sua casa, você faz uma oração de agradecimento ao Senhor, sem pedir. É dando que se recebe. Aprenda a dar, a doar. Começa a doar essa ação de graça. Senhor, o meu coração é teu. Eu sei que eu não vou pedir nada, porque o Senhor sabe que eu já pedi. Hoje rende graça ao Senhor, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque você está vivo. Você teve livramento. Você teve livramento de muitas coisas. Então agradeça a Deus, seja grato. E na gratidão Deus vai te honrar. Porque há um ditado: quem não tem gratidão, repita, quem não tem gratidão não tem caráter. Cuidado com isso aí. Toda pessoa ingrato, ele é mau caráter. E nós temos que ser uma igreja grata. Minha mãe foi curada de 5 câncer. 5 câncer. Você está entendendo? Fala glória a Deus. Ela tinha diabetes, osteoporose e depressão. Ela foi curada de 5 câncer maligno. Qual era o diagnóstico do médico?
como quer falar aquela radioterapia, né? E quimioterapia, radioterapia, a morte. E ela viveu muito tempo e não morreu de câncer. Mas pastor, não era maligno, não era 5? 5. Deus a curou. Porque um servo e uma missionária dobrou o joelho para orar para ela. Eu era novo convertido. Minha ex-esposa pegou um tumor na genitária, entrou no desespero. Eu chorei no altar e falei: Senhor, como eu vou ter uma mulher no campo missionário se ela tem um tumor maligno? Eu sabia que eu sou enfermeiro, fui enfermeiro, né? E ali eu chorei ao Senhor e lhe veio a palavra de Jeremias: eu te escolhi no ventre da tua mãe. Se ele escolheu, ele é responsável pela minha vida. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ela estava com febre, no outro dia, o tumor, tamanho de um limão, desapareceu. Então entenda as coisas de maneira fácil. Se eu começar a pegar teologia complicada, ela não vai te servir. Agora, se eu pregar a palavra de Deus com simplicidade, com amor, ela vai te ser útil. Então, Deus, ele é contigo, creia nisso aí. E tome posse do que é teu. Tome teu assento, por favor.